Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. E precisamos aprender a viver, a compreender que tudo é um processo de Deus em nossas vidas, nos conduzindo ao entendimento. Por isso, a graça que nos educa, a graça que nos conduz ao conhecimento do Pai, conhecimento da sua vontade. Lá em Tito, no capítulo 2, do 11 ao 14, Paulo escrevendo diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas as impiedades e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o que nós precisamos entender? Que tudo é um processo de Deus. Ele operando, Ele se revelando, Ele manifestando, Ele nos conduzindo ao conhecimento, ao entendimento da sua vontade. Jesus, orando ao Pai, em João 17, diz que a vida eterna está em conhecer o Pai e conhecer a Jesus Cristo como aquele a quem Ele enviou. Nós precisamos entender que essa graça, esse favor, tudo que Ele fez de forma imerecida por nós, foi para que nós pudéssemos conhecê-lo, conhecer da sua vontade. Mas mais do que isso, essa graça é derramada em nossas vidas e nós precisamos compreender a plenitude da graça de Deus, do seu amor, compreender quem Ele é, para que, movidos por essa graça infinita, a gente possa se submeter, ter o nosso entendimento iluminado, compreendermos a vontade do Pai, conhecer o Pai, não porque merecemos, não porque podemos fazer ou porque fizemos alguma coisa boa e por termos feito, Ele vai se agradar de nós e fazer algo por nós, atender os nossos pedidos e nossos desejos. Isso não se trata do reino de Deus, nem de conhecer a Deus. Nós precisamos entender que a vida cristã, conhecimento de Deus nos leva a compreendermos que não merecemos nada, que somos miseráveis neste mundo, mas que Ele, operando em nosso favor, revelando a sua justiça, repartindo conosco da sua vida, dando-nos da sua natureza, nos fazendo participantes dessa natureza, Ele nos capacita, Ele nos habilita, para que, aprendendo, conhecendo e compreendendo, nós possamos entender que fomos habilitados e capacitados para rejeitar as paixões humanas e para vivermos neste mundo como um povo de Deus, povo exclusivo, povo santo, um povo de propriedade de Deus, um reino de sacerdotes, para que a gente viva zelosamente e piedosamente neste mundo, praticando boas obras. Praticar boas obras implica em todas as nossas ações, todas as nossas reações, em todas as nossas palavras, falarmos, expressarmos o nosso Deus. Por isso, nós precisamos entender que nós recebemos tudo o que precisamos e necessitamos. Recebemos um novo coração, fomos feitos nova criatura, temos da vida de Deus. Temos para vivermos a vontade do Pai. Não se trata de querer viver o reino de Deus na expectativa de receber algo dele a mais, mas nós recebemos tudo o que necessitamos para viver uma vida que lhe agrada. E nós, entendendo isso, nós rejeitamos toda uma forma de pensar natural, todo pensamento natural. Rejeitamos as paixões humanas, a questão de querermos nos empenhar para alcançar algo, esperando que Deus nos transforme.
Deus nos fez nova criatura, Ele não nos transforma. Mas nós, entendendo a graça, compreendendo a graça de Deus, conhecendo as promessas do Pai, nós transformamos a maneira de pensar. Entendemos que o que recebemos é mais do que suficiente para vivermos a vontade de Deus, pois fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, fomos feitos despenseiros de Deus, e que o reino de Deus não se trata de alcançarmos algo para nós. Não se trata de que nós existimos para receber algo de Deus, recebermos mais bênçãos, não é isso. Mas nós recebemos tudo o que precisamos para poder abençoar as pessoas, para poder ofertar. O verdadeiro entendimento do reino de Deus está quando amadurecemos e compreendemos que temos que ser responsáveis pelas pessoas. Nós assumimos a paternidade no sentido de sermos responsáveis por conduzir as pessoas ao crescimento, ao amadurecimento, ao entendimento da vontade do Pai, ao compreendermos o seu amor e sua misericórdia e graça e ensinarmos as pessoas. Quem nos educa, quem nos conduz neste processo é a graça de Deus. Se não fosse essa graça, não seríamos capazes de fazer qualquer coisa, mesmo dependendo inteiramente de Deus. Que a gente possa entender e compreender, ter o nosso entendimento iluminado, repensarmos a maneira de vivermos o reino de Deus, pois não se trata de nós, mas se trata o quanto somos oferta em favor dos outros, para que eles possam conhecer o Pai. E a maneira de conhecer é sermos educados, preparados para essas boas obras, rejeitando a paixão humana, fazendo o que é da vontade do Pai, rejeitando toda uma maneira de pensar e vivermos segundo Cristo, sendo exemplo, sendo modelo como Ele foi para nós, como Ele é para nós. Por isso, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir esse modelo. Porque nós fomos capacitados para vivermos toda essa vontade. E a graça nos traz o entendimento, nos ilumina o nosso entendimento, para que a gente viva na plenitude da vontade do Pai. E precisamos viver na plenitude da vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar zelosamente o entendimento e a compreensão da vontade do Pai. Para que a gente possa, a cada passo dado, cada entendimento iluminado, nos submetermos e nos compromissarmos com sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.